Agora o som deve sair. Vamos ver. Estamos aqui. Agora sim, muito bem. Muito boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, professor, pesquisador e um cinéfilo, né, contumaz, né, como eu sempre digo. Este canal, que é um canal transdisciplinar dedicado às pesquisas na área de cinema, artes visuais, enfim, né, todas as humanidades que eu sempre trato aqui, só pode ser construído com a sua participação. Por isso, eu já vou logo dizendo que se você é novo ou nova no canal, que já vá se inscrevendo, acionando o sininho, né? Badalha a sineta aí para receber as nossas notificações. Deixe o seu joinha, comente bastante aí embaixo e, obviamente, compartilhe com todo mundo para que assim a gente vá fazendo crescer esta teia imensa de ideias e levando sempre adiante muito conteúdo de qualidade. Eu também quero agradecer à TV 247 pela retransmissão de alguns dos meus vídeos e das minhas lives, que você pode conferir no canal TV 247. E se você está assistindo a este vídeo exatamente no canal TV 247, por favor, venha ao meu canal Uma Teia de Ideias e inscreva-se, né? Vamos aumentando aí o hall de seguidores para que o algoritmo do YouTube nos ajude a trabalhar sempre e melhor. Você também pode nos apoiar. Você vai encontrar a chave Pix aí embaixo para nos apoiar essa iniciativa do canal, mas também pode nos apoiar mandando o seu super chat, o seu super sticker, mandando valeu demais, enfim, há várias formas que você pode usar para poder apoiar essa nossa iniciativa. Eu andei meio sumido, né, pessoal? Nessas últimas 2 semanas aí, eu estava absolutamente absorvido pelas minhas aulas e pela retrospectiva Walter Hugo Cury na Cinemateca Brasileira, que finalmente aconteceu. Olha aí o catálogo aqui, né? Nós temos agora está completo o elenco feminino de Noite Vazia aqui no meu cenário, né? Nós temos aí aqui, ó, a Odete Lara e aqui em cima nós temos Norma Bengel agora na capa deste belo catálogo que eu tive a honra de organizar para a retrospectiva Walter Hugo Cury. Por isso estive um pouco longe do canal, mas voltei e agora nós estamos de volta aí com a nossa programação normal, não é? E já vou dando boa noite aqui para a Maria Elisa, né, que está dizendo, ó, cheguei nesse tempo variável de Florianópolis, boa noite, Maria Elisa, aqui em São Paulo. Tá calor, que é um calor que não existe mais inverno, né, aqui. Mas, enfim, né? E ela ainda pergunta, ó, Doni, por acaso você conheceu o Rubens Biafora? Não tive esse prazer de conhecer Rubem Biafora, mas com certeza é um dos grandes críticos da nossa história e também diretor, né? Eu gosto muito do filme dele, O Quarto, de 1968, um filme maravilhoso, um filme coreano, né? Já que a gente vai falar de Walter Hugo Cury hoje, foi grande amigo de Walter Hugo Cury, que o ajudou bastante nesse caminho aí da cinematografia. E também já vou dando boa noite ao meu querido Ed Persona, lá da Bahia, né? De Florianópolis, nós vamos para a Bahia, de Santa Catarina, Bahia, aí 2 extremos. Muito obrigado, Ed, pela sua presença. E, gente, hoje, para marcar, né, eu gostaria de ter feito, na verdade, essa live antes da mostra Walter Hugo Cury, mas dada a correria, dada a agenda, não foi possível. Então, por isso, eu estou fazendo agora, depois que a mostra terminou, porque achei importante comentar um pouco aqui sobre uma grande obra dele que se chama As Amorosas, que foi a obra que justamente encerrou a retrospectiva. Cópia exibida em 35 milímetros, uma cópia muito bonita.
e que nos diz algumas coisas a respeito não só do cinema de Walter Hugo Cury, mas também do cinema brasileiro e da própria sociedade brasileira, e por que não, do que acontecia no mundo ali em 1968. Então a ideia aqui hoje é falar um pouco sobre esse filme As Amorosas, porque é um filme que introduz vários elementos da obra do Cury que vão ser desenvolvidos depois nas outras obras, né, nos anos seguintes, e porque também faz uma contraposição muito interessante com a própria estética do cinema novo, que estava ali em 1968, já rumando para uma espécie de dissipação. Quando eu coloquei aqui como título desta live, né, a anti-utopia de maio de 1968, é preciso a gente fazer essa distinção muito clara, né, do que é uma distopia e do que é uma anti-utopia. A distopia, né, se a gente quiser definir bem grosso modo, não é? É justamente algo já consolidado, né? Então, quando nós vemos uma obra que é considerada distópica, a gente sempre fica pensando assim, né? Prometeram para a gente um futuro com carros voadores e sem doença nenhuma, e o que nós vivemos hoje em 2023 é a possibilidade da extinção da raça humana, justamente por conta do clima, justamente por conta das doenças, por conta da política, seja lá o que for. A anti-utopia é um contraponto à utopia no momento em que a utopia se apresenta. É uma dialética, não é? Então, a utopia se apresenta como tese, a anti-utopia se apresenta como antítese, né? E disso a gente tira uma síntese. Portanto, eu considero As Amorosas, esse filme que o Cury realiza em 1968, uma anti-utopia das agitações do ano de 1968 e, sobretudo, aquilo que viria depois. A gente sabe que o ano de 1968 é um ano crucial, um ano nevrálgico, né? Um ano em transe, se a gente quiser citar o Glauber aí, que no ano anterior havia lançado Terra em Transe, porque nós temos vários fatos aí no mundo todo que corroboram com uma espécie de convulsão social, política, econômica, né, que, de certa forma, influenciariam os anos seguintes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve o ato institucional número 5, que é o momento justamente em que institucionaliza-se, melhor dizendo, a tortura, a perseguição, não é? A censura, os desmandos do governo militar e assim por diante. E a gente teve também no ano de 68 as agitações na França no mês de maio, né? Nós temos a Primavera de Praga, enfim. Havia no ano de 1968, 67, 68, a ideia de que aquela juventude nascida durante e logo após a Segunda Guerra Mundial era uma geração que ia fazer tudo diferente, né? Tudo diferente para poder de alguma forma, trazer alguma esperança no âmbito social, né? No âmbito da comunidade, no âmbito da civilização. E nós sabemos que tudo isso acabou sendo sufocado e as coisas tenderam, inclusive, a piorar bastante, né, na década de 70. Sobretudo na América Latina, né, com as ditaduras militares e com, enfim, né, as prisões, as mortes e não preciso ficar esmiuçando. Mas, de fato, e inclusive se vocês assistiram ou forem assistir ao documentário Uma Noite em 67, vocês vão ver que havia ali um clima de que a juventude estava pronta para, de fato, fazer uma revolução cultural, né? Em todos os aspectos. Então, ali, por exemplo, no Festival de Música de 1967, a gente teve o Gil, né, o Caetano, nós tivemos Domingo no Parque com os Mutantes tocando junto com o Gil, a gente vai falar dos Mutantes aqui, porque eles estão no filme As Amorosas. Alegria, Alegria, Caetano Veloso, né, Roda Viva, Chico Buarque, Sérgio Ricardo quebrando violão e jogando na galera. Então, era um ano agitado, de fato, e tudo isso, e o cinema novo, né, não preciso falar, que era a grande utopia do cinema revolucionário,
sendo completamente sufocado, né? E tendo a sua espinha dorsal quebrada irremediavelmente, como define Carlos Diegues, né, um dos últimos aí representantes do cinema novo que ainda temos a honra de ter vivo e produzindo aí entre nós, dizendo que, de fato, 13 de dezembro de 1968 é a data de óbito do cinema novo, porque a partir dali já não seria possível ter uma liberdade de expressão no cinema. Bem, quanto ao Walter Hugo Cury, algo que eu sempre digo aqui, e daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês aqui, que eu vi que vocês estão mandando, muito obrigado. Quanto ao Walter Hugo Cury, eu já falei em outras lives aqui, e a gente sabe que, olhando para a carreira dele, ele sendo de São Paulo e tendo uma formação estética, cinematográfica muito diferente daquilo que apregoava o cinema novo no Rio de Janeiro, nesse eixo Bahia, Rio de Janeiro, e que depois vai se concentrar mesmo no Rio de Janeiro, ele tendo uma formação diferente, ele tinha uma percepção diferente do cinema enquanto obra, enquanto poética, né? Então, enquanto o cinema novo pensava num cinema revolucionário, né, num corpo de obra revolucionário que pudesse levar consciência social e política às massas e que pudesse mostrar para o mundo em festivais internacionais a condição do Brasil naquele momento, aproveitando a onda dos novos cinemas, o Cury acreditava num cinema universal, então ele tinha outras referências. É claro que a crítica dele, como a gente vai ver em As Amorosas, também existia, a crítica ao establishment, né? A crítica à burguesia, a crítica àqueles que detêm os meios de produção, como eu digo no texto aqui do catálogo que eu escrevi, né? A crítica que ele faz aos donos do meio de produção é justamente expondo os donos dos meios de produção, né? Obviamente, isso fez dele uma figura que não era muito aceita por grande parte da crítica e dos cineastas daquele momento, né, dos anos 60, os loucos anos 60, né? No entanto, o Walter Hugo Cury, diferente do que se possa pensar, ele não era exatamente desrespeitado ou atacado diretamente por estes cineastas, né? Glauber Rocha, por exemplo, que sempre foi talvez um dos mais virulentos, né, quando criticava algum colega que não estava alinhado aos preceitos do cinema novo, ele nunca chegou a atacar diretamente o Walter Hugo Cury. Pelo contrário, eles até se respeitavam. Há cartas, né, que trocaram e sobre cinema e tal. A crítica era muito mais aquela que fazia o papel do ataque. A crítica, principalmente carioca, né, que fazia o papel ali de tentar construir, de certa forma, uma base para que o cinema novo florescesse, então precisava, de alguma forma, contrapô-lo àquilo que não fazia parte do ideário cinema novista. E nisso, então, o Cury era taxado de arrogante, de um pequeno burguês, de alienado, né? E que não fazia filmes que retratavam a realidade do Brasil. E a gente vai ver que não é nada disso por este filme As Amorosas. Mas o Cury nunca abriu mão de fazer o cinema que ele considerava aquilo que era, de fato, a vocação dele. Ele preferia, né, ser atacado por essas questões que o cinema dele trazia, a, de repente, abrir mão de algo que ele considerava sincero, né? Então, o cinema dele, acima de tudo, era um cinema sincero. Anteriormente às Amorosas, que surge ali em 1968, o Cury vinha de dois filmes assim bastante importantes, né, que foram inclusive mostrados nessa retrospectiva. Primeiro, Noite Vazia, que é o filme que consolida a carreira dele, né, o leva para o exterior, faz dele um cineasta respeitado, faz dele um cineasta estabelecido, um grande sucesso de público e crítica, o que deu a ele lastro para realizar O Corpo Ardente, que é um filme bastante pessoal, um filme que o filme favorito dele, até
a morte dele em 2003, ele dizia que O Corpo Ardente era o filme favorito dele, que ele havia realizado, né? Que é um filme estranho, é um filme diferente, é um filme muito alinhado com a estética do Michelangelo Antonioni, né? Então é um filme que a crítica foi mista, mas a maioria gostou, né? A maior parte da crítica gostou, mas o público não respondeu muito bem, porque é um filme difícil mesmo, é um filme mais árido. Entre O Corpo Ardente e As Amorosas, ele ainda fez um episódio para o filme As Cariocas, que é um curta-metragem, junto com mais 2 filmes. Ele, o Roberto Santos e o Fernando de Barros dirigiram, cada um episódio baseado o Fernando de Barros e o Roberto Santos, baseados nas crônicas do Sérgio Porto, né? Ou que usava o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta. Quem aqui é um pouco mais jovem pode se lembrar da série da TV Globo As Cariocas, né? Que é baseado no mesmo material que eles usaram lá nos anos 60. Claro que com estéticas completamente diferentes. Mas o Cury, para este filme de curtas-metragens que somariam um longa-metragem, só aceitou participar se ele pudesse escrever a própria história. E, claro, baseando-se ali mais ou menos naquela estética e naquele estilo das crônicas do Sérgio Porto. Não é um ponto alto da carreira do Cury, mas é um curta-metragem interessante, traz alguns elementos consistentes, mas naquele momento, como eu falei, com toda a agitação da juventude, pedindo por revolução, pedindo por uma cultura renovada e revisada, o Cury falou, tá bom, vocês estão cobrando de mim um filme político, vocês estão cobrando de mim um filme engajado, ou um filme crítico, ou um filme com uma estética de montagem à la Novelle Vague, à la Novas Ondas pelo Mundo, né? Novo cinema alemão, próprio cinema novo, tá bom, tá aqui. E resgatou o primeiro roteiro que ele escreveu na vida, que já ia fazer 20 anos, assim, porque a história de As Amorosas, e eu vou contar, né, essa trama, assim, em linhas gerais aqui, é um roteiro, né, baseia-se num roteiro que o Cury havia escrito lá em 1949, 50, quando ele estava ainda no primeiro ano da faculdade de filosofia aqui em São Paulo, e ele não se dava muito bem com os colegas do Grêmio acadêmico. Só um segundo. Ele não se dava com o pessoal do Grêmio acadêmico, porque ele não concordava com as ideias que o pessoal ficava ali discutindo dentro da USP, e ele era mal visto pelos colegas, né? Então ele escreve essa história de um rapaz que se sente deslocado, tem vários questionamentos em relação à vida, à própria vida e ao mundo, ao universo, né? E, inclusive, ele levou, né, esse roteiro para Vera Cruz. Ele não conseguiu fazer nada com esse roteiro na Vera Cruz, mas conseguiu um emprego como assistente de direção, como eu já falei aqui anteriormente em vários momentos, né? Quando essa live acabar, eu vou deixar aqui embaixo todos os links para as outras lives que eu fiz sobre o Cury aqui, para que vocês possam fazer esse passeio pela obra do mestre, né? Mas ele resgata essa história lá em 1968, e aí ele cria o personagem que vai ser o arquétipo curiano dali por diante em vários filmes, né? Vários até a morte dele, né? Até o último filme que ele fez, Paixão Perdida, né? Que também foi exibido na retrospectiva, que é o Marcelo. E nesse filme, Marcelo é um jovem ainda, é um jovem em idade universitária, né? Marcelo é um jovem universitário que ele não compactua com as ideias dos colegas dentro da universidade, ele não se vê encaixado dentro de um sistema cotidiano, comezinho, que é trabalhar, juntar dinheiro, casar, ter filhos. Ele não consegue se ver no mundo tal e qual. Então, quando o filme se inicia, a gente vê o Marcelo indo encontrar a irmã dele. Ele tem 2 irmãs mais velhas, né? E a irmã do meio, que é vivida pela Lilian Lemmertz, que é a Lena, talvez seja a única pessoa que ele respeite no mundo. E ele gosta muito dela.
não porque simplesmente ela ajuda ele com dinheiro, porque o Marcelo não consegue ficar em emprego nenhum, né? Ele se cansa muito rápido, ele não gosta de se submeter aos outros, ele acha tudo isso uma bobagem, ele não quer virar uma peça numa engrenagem, ele odeia a rotina. No limite, o Marcelo não sabe exatamente definir aquilo que ele procura. Ele sabe que ele procura algo que nem ele consegue denominar. E isso vai marcar o personagem até o último filme em que Marcelo Ronde aparece. Pois bem, no apartamento dessa irmã dele, que ele tanto gosta, Lena, ele conhece uma jovem que divide o apartamento com ela, que é a Marta. E a Marta, vivida por Jaqueline Mirna, é uma jovem que quer muito construir uma carreira na TV. Né? A gente precisa entender que ali nos anos 60, a televisão no Brasil entrava na sua segunda década, é o momento em que a televisão começa a roubar do cinema não só a mão de obra, mas também a audiência. Então a TV estava muito em voga, mas já se criticava a frivolidade do material consumido na televisão. E essa frivolidade é algo que marca a personalidade da personagem Marta. É uma boa moça, é uma moça simpática, mas ela precisa muito da aprovação dos outros. Ela tem um narcisismo não alimentado que ela precisa alimentar participando do ambiente da televisão e sendo seguida, sendo assediada por homens, né? E até por mulheres, lá tem uns momentos no filme e tal, para ela se sentir de fato valorizada. E o Marcelo acaba se envolvendo com ela, né? Mas ele se envolve com ela e aceita entrar nesse mundo que ela transita, né? Que é o mundo da televisão, porque ele mesmo vai dizer para ela que viu nela algo que pode ser encontrado no interior dela e que ela não está se permitindo deixar que isso aflore, porque ela está muito presa na questão das aparências. Ela não dá muita bola e tal, e os dois vão levando uma espécie de... vão vivendo uma amizade colorida, né? Uma espécie de ficante, né? O que une os dois ali é o desejo sexual. Né? E isso fica muito claro. A única coisa que o Marcelo tem ali de sólido para ele é que ele gosta muito do sexo. E talvez isso seja a ponte para ele procurar, talvez não, a gente vai ver nos filmes seguintes, e principalmente em Eros, o Deus do Amor, que esse personagem Marcelo vê no sexo a ponte para aquilo que ele procura, ainda que ele não saiba o que é ou não saiba denominar, não saiba dar um nome para isso, não é? Então, inclusive num dos momentos de As Amorosas, em que o Marcelo vai ali acompanhar a Marta numa das gravações que ela faz para a TV, ele fica ali assistindo, achando tudo muito chato, fala para ela que aquilo é chato para caramba, que não vê sentido naquilo e tal. Por outro lado, na universidade, e é muito interessante, gente, vocês assistirem a esse filme, porque vocês vão ver a USP sendo construída, a cidade universitária sendo construída, né? Nos anos 60 é o momento em que todas as faculdades da USP, né, são deslocadas para a cidade universitária e os prédios ainda estavam em construção, então dá para ver isso no filme, é muito interessante. Mesma coisa no filme Hitler, Terceiro Mundo, né, de José Agripino de Paula, feito no mesmo ano, em 1968, também acontece ali na Fefeleste, né, ainda em construção ali, né, enquanto estava só nos vergalhões ainda, né, e nos andaimes e tal. Então, o Marcelo, na universidade, conhece a Ana. Ana é outro personagem recorrente do universo curiano. A Ana é vivida por Aneci Rocha, veja só, né? Então, já cai por terra novamente essa história de que os cinemanovistas odiavam Walter Hugo Cury, porque no ambiente de trabalho nós temos a Aneci Rocha aí trabalhando com ele, irmã de Glauber Rocha, e junto com Helena Inês, com Odete Lara, com Norma Bengel, musas do cinema novo, né, do Rio de Janeiro. Então, né, a Aneci Rocha vive Ana, que é uma moça que está ali no ambiente universitário, que participa dos debates políticos, participa de manifestações, mas ela é uma moça
que ela tem uma certa lucidez que os colegas dela não têm, porque ela consegue ver, ela consegue ponderar, na verdade, até onde essa utopia da revolução dos jovens ali naquele momento é de fato uma utopia, pode não se concretizar, e ela consegue ver também que o Marcelo é, na verdade, uma pessoa que está, digamos, preocupado ou imerso demais em questões metafísicas, narcísicas, ensimesmadas, que também não fazem sentido. Então, a Ana, por exemplo, ela é uma jovem, sim, engajada, mas ela sonha em ter um amor, né? Ela se apaixona pelo Marcelo. Os dois se conhecem no momento em que ela está filmando com os colegas um documentário de entrevistas com jovens ali da universidade, em que esses jovens devem dizer o que eles querem da vida, o que eles pensam, né? O que eles desejam para o futuro, que carreira eles querem seguir, o que eles pensam da política, o que eles pensam dos pais, o que eles pensam da geração deles. E o Marcelo, né, ele é absolutamente direto, ele diz que ele não se preocupa nem um pouco, assim, não passa pela cabeça dele se preocupar com essas questões completamente absurdas para ele, porque ele está procurando algo maior, e aí que vem a frase, né? Eu quero descobrir o equilíbrio das estrelas, eu quero saber o que vai acontecer com o universo, eu quero saber o que é que o mundo, né? O que nós estamos fazendo aqui de fato, e não só para que nós estamos aqui, no sentido da vida cotidiana, comezinha. Ele já havia tido uma discussão com o cunhado dele, namorado da Lena, que é a irmã que ele mais gosta, sobre isso, porque esse homem é um cara que já está ali, tem o trabalho dele e tal, e fala, Marcelo, você precisa arrumar um emprego, você precisa cuidar da sua vida, você precisa pensar na aposentadoria. Ele fala, mas para que isso? Para quê? Para ser mais um, só mais um e tal. Então, é um narcisismo, de fato, ali bastante pronunciado, né? E depois tem um outro momento em que eles vão visitar a irmã mais velha dos dois, que já é casada, tem filhos, tem 2 filhos, uma menininha, que é a Julia Lemmertz, pequenininha, né? Ali devia ter o quê? Uns 2 anos no máximo, talvez 3, estourando, e um bebezinho que não devia ter nem 1 ano, né? E ali os dois, tanto a Lena quanto o Marcelo, ficam vendo aquele casal e aquela preocupação e aquela cena de domingo, né? O marido deitado na sala dormindo, roncando depois do jogo, a esposa cuidando dos filhos, o bebê chorando, e eles são meio cúmplices nisso, de ver que, de fato, é um pouco miserável, assim, almejar uma vida que vai terminar daquele jeito com uma coisa tão engessada, uma coisa tão pouco divertida. Lembrando que Marcelo é um personagem criado aqui nesse filme, que ele vai dizer que os pais dele eram pequenos burgueses, tentaram a sorte na indústria, mas faliram. E depois os outros Marcelos que a gente vai ver possuem pedigree maior, né? Quer dizer, vem de uma família que se estabeleceu e tal, mas o Marcelo é um personagem caleidoscópico, né? Ele vai mudando, ele morre, reaparece, morre de novo, reaparece, e assim por diante, né? Inclusive morreria na ideia original de As Amorosas, mas não morre. Mas então eu estava falando da relação do Marcelo com a Ana. Tem uma cena muito interessante que os dois estão no quartinho dos fundos, porque o Marcelo ele mora de favores na casa no quarto de empregados de uma mansão no Morumbi de um amigo dele, que deixou ele ficar lá por um tempo porque estão viajando para a Europa, e aí ele fica lá dormindo, e ele fala para a personagem Ana, né, vivida pela Nessy Rocha, que não faz muito sentido a gente ficar pensando em revolução, não faz muito sentido a gente ficar preocupado demais com o que está acontecendo agora, porque tudo que está acontecendo agora, assim que eu falo, já é passado. E ele dá um beijo no rosto dela e fala, tá vendo, esse beijo que eu te dei já ficou no passado. O que vai acontecer daqui 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos? E a Ana fala para ele, mas tem os filhos dão continuidade. Ele fala, é bobagem, que os filhos vão passar pelas mesmas
pelos mesmos percalços, pelas mesmas dificuldades, né? Então ele é um niilista narcísico, né? Então é complicadíssimo isso, né? Mas ele é aquela pessoa que de fato inquieta e que não consegue se achar. Por fim, né, quando os dois romances dão errado ali, tanto com a Marta quanto com a Ana, e por conta dele mesmo, né, ele faz questão de acabar com essas relações por saber, né, que não vai poder contribuir com nada para essas pessoas, para essas jovens, né? E porque ele também não quer ninguém invadindo isso que ele entende do que é a vida, ele tem uma conversa séria com a irmã dele. E olha que interessante, é quando ele conversa com a Lena que a gente percebe uma coisa que vai ser muito recorrente na obra do Cury, que é essa autofagia da consanguinidade. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe, né? Quem acompanha a obra do Cury sabe que o personagem Marcelo, nos filmes mais maduros, lá para frente, tem uma paixão. Não é uma paixão, mas ele só se vê entregue, de fato, a uma mulher se for a própria filha Berenice. E aqui nesse filme, a Lena, que é a irmã dele, é a única pessoa que ele considera digna de ser uma mulher para ele. Tem uma hora que eles estão conversando, que é uma cena bastante perturbadora, se a gente for pensar, né, gente? Mas é proposital. É porque o Cury levava justamente essas relações humanas ao limite, quase do limite do suportável, beirando o insuportável, que é o que vai acontecer em Forever. Quem viu Forever sabe do que eu estou falando. Mas aí, em 1991. Aqui, eles têm uma conversa, né? A Lena e o Marcelo, e a Lena fala para ele. A Lena é artista gráfica, tá? Ela também tem um emprego, tal, e o Marcelo não consegue se estabelecer em emprego algum. E ela fala: você devia, de fato, começar a pensar um pouco mais sobre a sua vida, parar de enganar as pessoas. Poxa, você está enganando a Marta está gostando de você, você está enganando a outra menina está gostando de você. E ele fala para ela: olha, eu gostaria mesmo que a gente estivesse vivendo no Antigo Egito, porque daí a gente poderia se casar, ter nossos filhos e você seria a minha esposa. Então rola ali um clima, né, esquisito, porque isso de alguma forma é um pouco correspondido pela Lena, né? Mas de qualquer maneira, nenhuma dessas relações vão se consumar de uma maneira sólida. E o grande desfecho do filme talvez seja o momento em que o Cury coloque ali o que ele pensava da estética cinematográfica e da crítica a essa cinematografia cinemanovista. Por quê? Bom, primeiro, o filme, né? Se a gente voltar para a abertura do filme, agora falando um pouco da estética do filme, voltando um pouco para a abertura, a gente vai ver que o filme começa de uma maneira brusca, com retângulos na tela, como suas linhas retas, né, precisões, assim, parecendo uma obra concreta, né, uma arte concreta, parecendo um quadro do Luiz Sassilotto, por exemplo, e a gente vai ver que isso tem muita ressonância naquela época. A arte concreta naquele momento era algo que, principalmente, São Paulo e Rio tinham como artes revolucionárias. Então, Luiz Sassilotto, como eu falei, é uma grande referência aqui nessa abertura. Essas linhas, depois, elas vão se transformar na faixa de pedestre, né, da primeira cena, né? Da abertura do filme, assim, dessas linhas retas, a câmera corta para a faixa de pedestre do cruzamento entre Martins Fontes e Rua da Consolação, exatamente onde o Cury morava, né? Quando nós conhecemos ali o personagem do Paulo José, que é o Marcelo. Depois ele traz os mutantes para se apresentarem, inclusive, né, numa das cenas em que ele vai num bar frequentado por uma galera mais descolada, né? Como se fosse uma Vila Madalena nos velhos tempos, né? No tempo que eu frequentava a Vila Madalena, não hoje em dia. A Vila Madalena do final dos 90 até 2010, mais ou menos, né? Um pessoal mais alternativo, um pessoal mais, né, com a cabeça mais aberta e tal.
um pessoal que gostava de música alternativa. Então, lá ele reencontra a Ana, né? Que aí é que eles começam, de fato, a ter ali um romance. E é muito lindo, porque daí aparece a Rita Lee tocando flauta, né? E a Rita Lee dá até uma azarada, assim, dá uma flertadinha com o Marcelo. O Marcelo para diante dela, ela dá uma olhadinha, assim, né? Porra, bonitão. E ele corresponde e tal. Então, os Mutantes, que eram que estavam muito em voga ali, sobretudo porque o Rogério Duprat, né, que sempre compôs as trilhas do Cury, desde A Ilha até Amor Voraz, né, não sempre, mas de A Ilha até Amor Voraz, que era primo em primeiro grau do Cury, meio que adotou os Mutantes ali para a produção dos primeiros álbuns, né, e estava inserido ali na Tropicália e tal, então os Mutantes executam a trilha sonora do filme. O Rogério Duprat compôs, os Mutantes executam e aparecem nessa cena. E no final, na sequência final, o Marcelo vai até a emissora de TV atrás da Marta, e a Marta está ali sendo assediada por 4 rapazes, entre eles o Estênio Garcia, jovenzinho também. Estão querendo levar ela para uma festa tal, e ele fica meio enciumado, briga com ela, ela fala, quer saber de uma coisa, eu vou para a festa com esses caras, eu não ia, mas agora eu vou, e o Marcelo acaba indo junto, e isso vai descambar para uma cena que é uma das talvez mais terríveis feitas naquele momento, porque o grupo, né, dentro de uma veraneio, olha que interessante, tá? Para falar que o Cury não fazia crítica política, todos dentro de uma veraneio, a moça começa a ser agarrada por esses rapazes, o Marcelo quer defendê-la, mas não sabe também como e acaba começando a apanhar, a veraneio para no meio do mato, eles são levados para o meio de um matagal, o Marcelo é espancado, e espancado assim, bastante, não é só que ele toma uns socos e desmaia, não, ele é espancado de fato, como numa tortura, né? Como numa tortura num porão da ditadura. E a veraneio, né? Quem aí gosta de Legião e gosta de Capital Inicial, lembra do veraneio Vascaína, né? Que fazia referência justamente ao carro de polícia que vinha buscar as pessoas que iam ser levadas para o DOPS e tal. E eles começam a espancar o Marcelo, depois eles violentam a Marta, né? E o Marcelo ali sem conseguir se mexer direito, tenta de alguma forma ampará-la, mas ela também rechaça ele, manda ele sair dali, e nós terminamos com o Marcelo completamente desolado no meio do mato, espancado, deitado em posição fetal, debaixo de uma árvore, debaixo de uma araucária, né? Como se a partir dali ele tivesse que entender que o mundo que ele idealiza não existe, porque nem ele sabe o que ele está idealizando. Então, é como se fosse um renascimento para ele ali. Espancado em posição fetal, deitado no chão, perdeu as mulheres que passaram pela vida dele, foi humilhado por homens ali que o espancaram, e ele fala uma coisa no filme que é muito interessante, que corrobora com essa crítica justamente à situação política da ditadura naquele momento. Tem uma hora que, naquele momento em que ele está dando uma entrevista para o pessoal que está lá conversando com ele, com a Ana, né, com a equipe de filmagem, ele diz o seguinte, olha, só basta uma pessoa para destruir a sua vida, para acabar com a sua vida, com a sua felicidade, em alguns segundos. E é verdade, não é? A gente sabe tudo o que aconteceu durante esse período que vai de 64 até 84, 85 no Brasil. Quantas pessoas não tiveram as suas vidas interrompidas de uma maneira estúpida por causa de uma única pessoa que ou o denuncia, ou o tortura, enfim, a gente não é livre, né? As pessoas, a questão que eles estão debatendo ali mas a gente precisa de liberdade. Ele fala, ninguém é livre, basta uma pessoa cruzar o seu caminho e em alguns segundos ela pode destruir a sua vida. E é isso que acontece com ele, é isso que acontece com a Marta, né?
É isso que ele faz com a Ana, porque a Ana vai se declarar para ele, vai declarar o amor para ele. Ele fala: eu não quero, eu acho bom você não me amar, porque eu não te amo, não quero você, né? Então tá tudo isso aí embutido dentro dessa obra de 1968, que é As Amorosas, né? E deixa eu ver então um pouco aqui vocês o que estão dizendo, né? Olha só, meu querido Daniel Babalinha, aqui, ó, salve, salve, boa noite, né? Ele chegou, já tem logo no comecinho aqui. A Maria Angélica está falando maravilhoso o quarto é ótimo, né? Eu ainda vou falar desse filme aqui. É que a cópia disponível para se assistir ela é ruinzinha, mas dá para a gente comentar um pouco sobre o quarto, porque daí é uma versão Walter Hugo Cury classe média mesmo, né? A gente que trabalha todo dia. O universo do Cury é aquele pessoal que não precisa trabalhar. Eles de tanto não precisar trabalhar, eles se tornam pessoas vazias e preocupadas com questões que não são exatamente mundanas. O quarto é uma versão mundana desse universo curiano, né? Nós temos aqui também Amenidade, falando: olá, boa noite. Quem não mora aí, como faz para ter esse catálogo? Obrigado. Escrevendo para a Cinemateca, eu sugiro, quem tiver interesse, manda um e-mail lá, entra no site cinemateca.org.br. Eu acredito que eles devam mandar ou disponibilizar, né? Temos aqui também, ó, a Carla Batistella falando: boa noite, muito obrigado pela sua presença. E a Amenidade dizendo: a Clarice Lispector adorava O Corpo Ardente. Sim, é um filme que tem muito de Clarice Lispector. Aí o Cury e Clarice Lispector também travaram contato aí. E, sem dúvida, tem um dos filmes que foi exibido na mostra, que é O Desejo. Tem um momento lá em que a personagem da Lillian Lemmertz, inclusive, está mexendo nos livros ali, e a gente vê que tem um livro da Clarice Lispector no meio, então ele respeitava muito. O Ed Persona está falando: eu me identifiquei demais com esse Marcelo de As Amorosas, principalmente esse dilema dele com relação ao tempo. Com certeza, né? É um personagem, é um Marcelo que ele ainda está muito preso a essa questão da perecibilidade, né? Uma das coisas que marca a possibilidade de existência de uma vida inteligente no nosso planeta, no caso, nós, não tão inteligentes assim, né? Mas inteligentes, né? Um pouco mais inteligentes que os outros animais, é a perspectiva de perecibilidade. Para haver uma vida, é preciso que essa vida também possa ser extinta, né? Segundo a ciência. Então, e isso perturba demais o nosso personagem Marcelo, né? Quanto tempo vai durar, né? E quanto tempo, o que eu vou levar, o que vai acontecer comigo depois que eu não estiver mais aqui, né? Mas não em relação ao outro, né? Não em relação a ele mesmo, né? Porque como eu falei, é uma questão narcísica aqui, né? E temos a Michele Santos Nascimento dando boa noite, chegando atrasada, mas não tem problema porque vai ficar gravado, não é? Bom, eu falei um pouco da estética do filme, sobre o concretismo, né? Eu falei sobre um pouco da filosofia que está aqui. Aí eu fechei, né? Justamente falando um pouco desse comentário político que está em Walter Hugo Cury, para desfazer essa mística de que o Cury não se preocupava com a política. Só que ele faz, como eu disse, um filme anti-utópico. Lembrando que o cinema novo, com toda a revolução que causou no cinema brasileiro e com toda a importância que tem para a história do cinema brasileiro, segundo o próprio Cacá Diegues, né, tinha como pontos principais aí do seu ideário, o Cacá Diegues dizia que era muito simples, né? O manifesto do cinema novo não precisou nem ser escrito, porque estava na cabeça de todos eles. O primeiro era revolucionar o cinema brasileiro, depois era revolucionar o cinema mundial e, por fim, revolucionar o mundo. Ele fala de uma maneira irônica até, né? Porque é justamente na mesma entrevista em que ele diz que em 13 de maio de 68 ficou inviável, porque você já não podia mais se expressar com plena liberdade. Se até de 64 a 68 era uma ditadura, mas ainda se podia falar a partir do ato institucional número 5, nem isso se podia mais. Então, esse cinema revolucionário que o Cinema Novo pretendia urdir, acabou fracassando na medida em que a intelectualidade que produzia esses filmes não conseguia se comunicar
com o público, com o grande público, com aqueles que consumiam as chanchadas, que consumiam as comédias do Mazzaropi, produzidas na mesma época, que consumiam televisão. Então, eram universos intelectuais que não se comunicavam. O cinema brasileiro, o cinema novo, né, brasileiro, ele leva o Brasil para o exterior, mostra a estética do novo cinema e mostra que o Brasil estava no mapa dos cinemas revolucionários, mas internamente não conseguiu cumprir aquilo que se provou ser uma utopia. E o Walter Hugo Cury, por não fazer parte desse grupo, talvez conseguisse olhar com criticidade e faz essa anti-utopia, que é As Amorosas. Olha lá, temos o Neo Paulo falando boa noite, professor Doni, muito boa noite, né? E o Ed Persona também, onde ele fala sobre o tempo que destrói tudo, exatamente, é muito igual. Será que eles viram como é que é? Será que eles viram As Amorosas? Eles quem? O pessoal do Cinema Novo? Provavelmente, né? Porque As Amorosas, inclusive, além de ser um grande sucesso, representou o Brasil na seletiva para o Oscar, né? Foi para os Estados Unidos, foi para Hollywood, mas não ficou entre os 5 indicados. Mas foi o representante do Brasil no Oscar daquele ano, né? Foi selecionado para representar o Brasil. Então, é um filme que circulou bastante, né? Depois, o Walter Hugo Cury, então, a partir do filme seguinte, que é Palácio dos Anjos, iria partir para uma outra estética aí, agora sim, eu acho que muito mais bergmaniana do que antonioniana, vamos colocar assim, né? Lembrando, Bergman e Antonioni morreram no mesmo dia do mesmo ano, né? Que loucura uma coisa dessas, né? Os dois cineastas aí favoritos do Cury, Bergman menos, né? O Cury de novo, né? Dizia que apresentou o Bergman para a audiência brasileira, mas dizia que gostava muito mais do Antonioni do que do Bergman. Eu acho que nos anos 70 o cinema do Cury está impregnado de Ingmar Bergman, né? Deixa eu ver assim. Não, eu fiz um comentário acima sobre o Ghost Story. Ah, tá, peraí, ó. Vamos ver aqui, ó. Doni, tem um filme chamado A Ghost Story. Eu lembro, que é a crise existencial do fantasma, né? Tem um tempo já. Tem um diálogo muito igual ao do Marcelo com Ana quando eles estão no quartinho. Cara, eu preciso rever, cara. Eu não lembro, mas não sei. Olha, se não pode ser uma coincidência, mas de qualquer maneira eu vou dar uma olhada, né? Porque vai que, né? Se a gente assiste coisas aqui que a gente nem imagina que exista, por exemplo, filmes da Islândia, né? Do Afeganistão, do Uzbequistão, vai saber se alguém não passou aí pelo YouTube, viu As Amorosas e resolveu, né, se apropriar desse trecho aí para se inspirar. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu prometo que eu não vou mais ficar longe tanto tempo assim das minhas lives. Domingo já tem Domingo é Freud. Vai ser gravado porque é o último domingo do mês, é quando eu estou cuidando do espírito, mas teremos, né? E já temos para a semana que vem escaladas aí outras lives para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho aqui nesta grande teia de ideias com os meus queridos e queridas teiudos e teiudas. Por isso eu digo, compartilhe este vídeo, assine o canal, convença o seu amigo ou sua amiga a se tornar um teiudo, uma teiuda também, porque assim a gente vai aumentando a nossa teia, domando o algoritmo, nos apoie, você pode nos apoiar pelo Pix, que está aí embaixo na descrição do vídeo, pode mandar seu superchat, super sticker, o que você quiser, e obrigado à TV 247 pela retransmissão do meu trabalho também. Se você está vendo esse vídeo na condição de gravado na TV 247, venha a esta teia de ideias e faça parte dela também. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.